Sonhar com luta. Lucas capítulo 11 versículo 21 ao 22. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua própria casa, seus bens não são perturbados. Mas quando alguém mais forte do que ele o ataca e o domina, ele tira dele toda a armadura em que confiava e distribui sua pilhagem. Marcos capítulo 3 versículo 27. Mas ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, e então saqueará a sua casa. Êxodo capítulo 15 versículo 1 ao 5. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, o cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação, ele é o meu Deus, e eu lhe prepararei uma habitação, Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Os carros de Faraó e seu exército ele lançou ao mar, seus capitães escolhidos também se afogam no mar vermelho. As profundezas os cobriram, eles afundaram no fundo como uma pedra. Êxodo capítulo 15 versículo 19 ao 25, porque o cavalo de Faraó entrou no mar com os seus carros e com os seus cavaleiros, e o Senhor tornou a trazer sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel andaram em terra seca no meio do mar. E Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamboril na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com adufes e com danças. E Miriam respondeu-lhes, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Moisés trouxe Israel do mar vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso o nome dela foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? E clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que, lançando nas águas, as águas se tornaram doces, ali lhes fez um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Sonhar em lutar, o que isso significa? A luta é um tema de sonho sensível. E quer você admita ou não, muitos lutaram contra animais, bestas, estranhos e personalidades humanas em seus sonhos. É um desastre quando você está sendo derrotado em um sonho. Será muito vergonhoso quando uma pessoa caçar no reino espiritual como um crente. Lutar contra o diabo no sonho indica guerra espiritual. Um grande confronto entre você e um feiticeiro. No entanto, você é capaz de lutar e fugir com sucesso, isso significa problemas não resolvidos. Você precisa confrontar e lidar com esses poderes diretamente. Se você derrotou o diabo em sonho significa superar o inimigo ou problemas. Mas se o diabo ou fantasma o derrotou em sonho, isso significa que você perderá essa batalha. E também significa que você lutará para se destacar ou ter sucesso ou seguir em frente. Você teve alguém em sua vida de vigília que está ameaçando sua vida? Se sim, não tenha medo, entre em oração e clame a Deus para lutar contra qualquer pessoa que esteja lutando contra você. A luta entre um cristão e o diabo é uma séria batalha espiritual. O propósito da guerra é obter vitória total sobre o diabo. Não pode haver uma libertação forte, a menos que você lute contra isso. A guerra começou a partir do sonho. Por outro lado, você não pode embarcar na guerra espiritual sem a presença de Deus. É por isso que um sonho de luta exige total atenção. No entanto, se você é um cristão que não gosta de lutar contra os inimigos através de orações, então não há como vencer. Seu destino só pode ser cumprido quando você combate o bom combate da fé. Há algumas pessoas que lutam em seus sonhos e quando acordam se sentem tão cansadas e fracas. Por quê? Porque eles se envolveram em ferozes batalhas espirituais. A marca de um cristão é lutar, lutar e lutar e, no entanto, estamos lutando contra o espírito e não contra uma pessoa. Estamos lutando contra principados e potestades e não contra sangue. A compreensão das Escrituras nos dá uma proteção clara sobre o diabo. Quando você começa a caçar pessoas inocentes com suas orações e jejuns, então você é um fariseu. Se o diabo pode impedir o destino de um homem e impedi-lo de cumprir seu propósito na terra, isso claramente lhe diz que esta vida é uma batalha. Lutar contra o diabo deve ser uma coisa contínua e não quando você recebe ataques misteriosos. Outros sonham em lutar. Lutar no sonho também fornece insights sobre as áreas nas quais você deve enfatizar suas orações e esse sonho também mostra que você tem demônios monitorando ao seu redor.
Esse tipo de sonho expõe você a um ataque espiritual repentino. A oração é geralmente recomendada para uso durante a guerra. Por exemplo, se você sonha que alguém está atacando você tentando lutar com você, e você tenta fugir e se esconder deles, isso é uma indicação de que você se sente impotente diante de suas lutas e que você não tem autoridade espiritual sobre seus inimigos. Por outro lado, se você responder aos atacantes contra-atacando e vencendo, isso é uma indicação positiva de que você é mais do que um vencedor, que nada de forma alguma o prejudicará, e isso fará com que seu inimigo se espalhe para a desolação. Às vezes, esse sonho também indica um conflito que você tem com alguém na realidade. No entanto, se o inimigo em seu sonho é alguém que você conhece, isso pode significar que o diabo está usando a pessoa para destruí-lo. Na maioria dos casos, eles podem ser uma descrição de uma pessoa que se opõe ao seu progresso. Enquanto isso, problemas de fundação podem influenciar uma pessoa a estar lutando com espíritos. Por exemplo, se você vem de um lar perverso, certamente produzirá um estranho que lutará contra as pessoas. É possível que alguém com quem você se envolva na realidade possa usá-lo como alvo de ataques. Sonhar que está brigando com seu namorado, parceiro, indica um sinal de que as mãos do malvado estão sobre seu relacionamento ou casamento. Isso sempre causará um problema entre você e seu parceiro. O inimigo trabalha em sonhos para neutralizar e remover bênçãos espirituais como chaves conjugais, portas financeiras e progresso de uma pessoa. Este inimigo luta contra esta bênção muito difícil de ser manifestada. Algumas pessoas não têm coragem de lutar ou levantar as mãos contra uma pessoa em um sonho por causa do medo e de como a pessoa pode responder a isso. Davi estava tão confiante de que iria derrotar o homem forte chamado Golias. Ele não se comoveu com sua estrutura corporal ou tampouco foi desencorajado pelos filisteus. De acordo com Samuel capítulo 17 versículo 45 ao 47, Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, lança e dado, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem desafiaste. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do exército dos filisteus darei hoje às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta congregação saberá que o Senhor não salva com espada e lança, porque a batalha é do Senhor, e Ele te entregará em nossas mãos." Uma das coisas mais perigosas que você pode fazer como cristão é tentar se gabar com seus inimigos, criando problemas com eles quando Deus não lhe deu o poder para fazê-lo. Quando você age fora da vontade de Deus, o resultado sempre será destruição e perda. No entanto, se você verificar as estatísticas daqueles que estão no cemitério hoje, você concordará comigo que são pessoas que sua boca os colocou em sérios problemas. A Bíblia diz, Efésios capítulo 6 versículo 12, "Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais." Como cristãos, devemos nos envolver e lidar com o inimigo de nossa alma. Por exemplo, se sua mãe é sua inimiga de uma vez, que é uma bruxa, então você tem mais trabalho a fazer no espírito do que lutar, amarrar e expulsar esse espírito imundo de sua vida. Mas não é de admirar que a Bíblia diga que nenhum homem pode entrar na casa de um valente e estragar seus bens, a menos que primeiro amarre o valente. Escrituras para combater seus inimigos em sonhos. Sonhe em lutar. Salmo capítulo 7 versículo 15 ao 16, "Ele fez uma cova, e cavou, e caiu na vala que ele fez. Sua maldade voltará sobre sua própria cabeça, e sua violência cairá sobre sua própria cabeça." Salmo capítulo 35 versículo 8, "Que a destruição venha sobre ele desprevenida, e que a rede que ele escondeu se prenda, nessa mesma destruição, que ele caia." Jeremias capítulo 17 versículo 18, "Confundam-se os que me perseguem, mas eu não seja confundido, que se espantem, mas não que eu me assuste, traga sobre eles o dia do mal, e destrua-os com dupla destruição." Jeremias capítulo 30 versículo 16 ao 17. "Portanto, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários, cada um deles, irão para o cativeiro, e os que te saquearem serão um despojo, e todos os que te saquearem darei por presa. Porque eu te restaurarei a saúde e te curarei das tuas feridas, diz o Senhor, porque te chamaram de pária, dizendo, esta é Sião, a quem ninguém busca.
Números capítulo 23 versículo 23, certamente não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Salmo capítulo 18 versículo 44 ao 45. Assim que me ouvirem, me obedecerão, os estrangeiros se submeterão a mim. Os estranhos desaparecerão e terão medo de seus esconderijos. Lucas capítulo 10 versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isaías capítulo 41 versículo 10 ao 12, não temas, porque eu sou contigo, não te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, sim, eu te ajudarei, sim, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Eis que todos os que se indignaram contra ti serão envergonhados e confundidos, eles serão como nada, e os que contendem contigo perecerão. Tu os procurarás, e não os acharás, mesmo os que contendem contigo, os que guerrearem contra ti serão como nada, e como coisa de nada. Isaías capítulo 54 versículo 15 ao 17, eis que certamente se ajuntarão, mas não por mim, quem se ajuntar contra ti cairá por tua causa. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1 versículo 10 ao 19, eis que hoje te pus sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, derrubar, destruir, derrubar, edificar e plantar. E eles lutarão contra ti, mas eles não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isaías capítulo 49 versículo 24 ao 26, a presa será tirada dos poderosos, ou o cativo legítimo entregue. Mas assim diz o Senhor, até os cativos dos poderosos serão levados, e a presa dos terríveis será libertada, porque contenderei com o que contender contigo, e salvarei os teus filhos. E alimentarei os que te oprimem com a sua própria carne, e se embriagarão com seu próprio sangue, como com vinho doce, e toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador e teu Redentor, o poderoso de Jacó. Jó capítulo 5 versículo 12, ele frustra os artifícios dos astutos, para que suas mãos não possam realizar seus empreendimentos. Apocalipse capítulo 13 versículo 10, aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro, aquele que matar a espada deve ser morto à espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Isaías capítulo 59 versículo 19, assim temerão o nome do Senhor desde o ocidente, e a sua glória desde o nascente do sol. Quando o inimigo vier como um dilúvio, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Salmo capítulo 68 versículo 1 ao 2. Levante-se Deus, dispersem-se os seus inimigos, fujam de diante dele também os que o odeiam. Assim como a fumaça é dissipada, assim os expulse, como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Sonhem em lutar 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas. A palavra luta significa participar de uma luta violenta envolvendo a troca de golpes físicos ou o uso de armas. Se você sonha em lutar, geralmente lhe diz que há uma guerra. A guerra espiritual é um estado de conflito entre você e o exército das trevas. Sonhar em lutar contra uma pessoa também significa que você está lutando com seus inimigos. Isaías capítulo 49 versículo 25. Este sonho abre a agenda do inimigo para atacá-lo espiritualmente. O inimigo lutou contra você no reino do espírito para penetrar em você e alongar seus problemas. Uma vez que você descobre que a pessoa te bateu, te chutou, te esbofeteou, isso mostra que o inimigo ganhou acesso à sua vida e tem todo o poder de enjaular e escravizar você. É uma obrigação para você vencer essas batalhas e, senão, será difícil para você triunfar. Se você não sabe jejuar ou orar com raiva antes, você tem que aprender a fazê-lo para realmente enfrentar o homem forte que está em guerra contra você. No momento em que eles estão te derrubando, chorar não é a resposta. Chamar seus pastores não vai te levar a lugar nenhum. A única saída é lutar e derrotá-los. Lutar contra o inimigo pode ser tão difícil, mas lidar com eles com a palavra de Deus torna a batalha fácil de vencer. A capacidade de lutar com as pessoas em um sonho é um meio pelo qual você deseja limpar o homem forte que se liga ao seu destino.
Muitos cristãos pensam que têm poder espiritual para lutar, infelizmente alguns são desperdiçados e outros estão sendo destruídos no processo. Por exemplo, quando uma pessoa perdeu uma batalha para o diabo, os seguintes sintomas provavelmente aparecerão: ataques severos, dores no corpo, estagnação, encontrando dificuldades para vencer o diabo, falta de fé, dúvidas e preocupações constantes. Sonhar em lutar com uma pessoa estranha indica que um espírito familiar está atacando você. Este é um estranho das trevas enviado para impedir suas bênçãos. Quando você continua lutando contra estranhos, você precisa travar uma guerra contra os poderes domésticos. A vitória não funciona para aqueles que não entendem a guerra espiritual. Você não pode derrotar estranhos no sonho quando lhe falta o fogo do Espírito Santo. No entanto, se um estranho bater em você, isso mostra que você está sob tormento satânico. Isso o tornará impotente como cristão. É uma coisa ruim para um estranho lutar contra você até a morte ou colocar feridas em seu corpo. Haverá problemas em vez de vitória porque a pessoa afetada perdeu seu dom espiritual para o diabo. Um dos demônios mais teimosos são os estranhos. Uma pessoa lutando com estranhos será derrotada a menos que esteja preparada para a batalha. No ponto de sucesso, a frustração vem porque o poder das trevas quebrou a cerca de sua proteção. Não há como chegar à sua terra prometida a não ser que você derrote o inimigo e faça o seu caminho. É por isso que lutar contra um inimigo em um sonho é uma tarefa séria. Sonhe em brigar com seu namorado, namorada, esposa ou marido. Tantas pessoas estão se arrependendo de seu casamento e outros solteiros estão se decepcionando porque ignoram o sonho de brigar com seu parceiro. Se você sonha em brigar com seu namorado, namorada, e se possível, ambos ainda estão juntos em sua vida de vigília, isso causará um confronto entre si. Uma coisa será trazida pelo diabo para causar uma separação. Este é um sinal de que haverá problema. Você tem desentendimento com sua esposa ou marido. Você encontra relativa paz quando está com a pessoa. Além disso, quando você está lutando contra seu amigo próximo, ele avisa que pode haver tempos difíceis pela frente. Seja qual for o motivo da briga, ser fiel um ao outro acabará com a expectativa do diabo. A confiança é um segredo para todo relacionamento, casamento bem-sucedido. Uma vez que não há, definitivamente haverá um conflito e violento. Às vezes, o diabo pode fazer com que um homem e uma mulher não se amem. Isso é feito para introduzir o cônjuge espiritual ou estranho no casamento ou relacionamento. Embora os efeitos da briga em um relacionamento ou casamento sejam inevitáveis, existem algumas medidas que podem ser tomadas para minimizar os efeitos do conflito interno. Amós capítulo 3 versículo 3. Podem dois andar juntos, se não estiverem de acordo. Entendendo um ao outro, comunicação efetiva. Confiança deve ser construída para um estado razoável. Amor e carinho devem ser levados em consideração. Orações fervorosas. Perdão. Se você é um cristão nascido de novo e continua brigando com seu namorado, parceiro sem motivo, é um sinal de que você está sob manipulação e controle de feitiçaria. Este sonho pode trazer fracasso no casamento ou relacionamento, decepções, rejeição, ódio, etc. Você deve lutar contra o poder de sua carne ou atitude que tem sido um fator limitante contra seu casamento. Quando você sonha em brigar com sua esposa ou marido, é uma indicação de que o diabo está abalando seriamente o alicerce do seu casamento. É provável que sua fundação coloque em risco seus esforços se você não resolver o problema a tempo. E enquanto isso, o diabo está focando sua atenção em ambos para destruir a agenda de Deus para a sua vida. Por outro lado, se você descobrir que a pessoa é uma bruxa e também está tentando caçá-lo, revidar será um grande passo para a sua libertação do homem forte. Lutar com pessoas diferentes. Efésios capítulo 6 versículo 10 ao 11. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Sonhar em lutar com pessoas diferentes significa que seus inimigos são muitos e que você está lutando contra eles. Esta é uma situação em que você chama o nome de Deus para se levantar e lutar por você. Este símbolo de sonho inclui força e receber o fogo do Espírito Santo. Há um medo do desconhecido quando você luta com tantas pessoas. É perigoso embarcar em uma guerra por conta própria sem ter o apoio de Deus nessa batalha. De qualquer maneira que você olhe,
O sonho está revelando que você tem uma glória maravilhosa que atrai inimigos para atacá-lo. Mas graças a Deus você está vivo. Se você sonha que essas pessoas o prenderam ou o enjaularam, isso significa que as coisas podem ser tão difíceis para você, pois podem causar atrasos e perdas. No sonho, você pode ter experimentado esse sonho também. Sonhe em lutar com animais. Sonhe em lutar com seu pai. Quando você sonha em brigar com sua mãe, tio, parentes e vizinhos. Lutando para coletar algo de uma pessoa. Teve uma discussão com uma pessoa. Chutou outra pessoa no sonho. Uma pessoa soca seus olhos com um golpe. Apunhalar outra pessoa ou bater em outra pessoa. Matar ou assassinar outra pessoa ou ter sido assassinado. Os sonhos acima são perturbadores. Eles representam luta, sofrimento, perda, ignorância, pobreza e também pressagiam um símbolo de sonho de caso policial. Ore e jejue para cancelá-los da superfície do seu destino. Em resumo, quais são as chaves para o sucesso na guerra espiritual? O poder de Deus é o fogo que acende nosso espírito. Como cristãos, confiamos no poder de Deus, não no nosso. Vestimos toda a armadura de Deus para garantir que nossa guerra fosse protegida e bem-sucedida. Nós nos baseamos no poder das Escrituras. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Oramos com perseverança e santidade, apelando a Deus. Permanecemos firmes. Efésios capítulo 6 versículo 13 ao 14. Submetemo-nos a Deus. Resistimos à obra do diabo. Tiago capítulo 4 versículo 7. Sabendo que o Senhor dos Exércitos é nosso protetor. Verdadeiramente Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Nunca serei abalado. Salmo capítulo 62 versículo 2. Lutar contra os inimigos pode levar à vitória. Por favor, leia isto. Deuteronômio capítulo 20 versículo 4. João capítulo 16 versículo 33. Tiago capítulo 4 versículo 7. Josué capítulo 1 versículo 5. Salmos capítulo 91 versículo 5. Não temerás o terror noturno, nem para a flecha que voa de dia. Como superar os inimigos em sonhos? Seja amigo de Jesus. Nascer de novo. Arrependa-se genuinamente de seu pecado e confesse com ousadia. Confira seus dons espirituais e peça a Deus para revivê-los. Fortaleça seu espírito com a palavra de Deus. Construa um altar do poder. Peça a Deus fogo fresco para derrotar o diabo. Em espírito de oração, continue jejuando e orando. Desconecte-se de incrédulos ou cristãos não sérios. Junte-se a pessoas que estão prontas para orar de acordo com você. Coloque a armadura de Deus. Vá para programas de libertação em uma igreja viva. Dê a si mesmo uma tarefa de oração todos os dias. Viva uma vida santa e esteja muito atento à tentação. Instrução: embarque em jejum de 7 dias e orações entre 6 horas e 6 horas. Incluindo orações da meia-noite das 12 horas às 2 horas. Pegue uma garrafa de azeite e declare o poder de Deus nela usando estes versículos: Salmo capítulo 105 versículo 15, Tiago capítulo 5 versículo 14, Lucas capítulo 4 versículo 18, Levítico capítulo 8 versículo 12, Isaías capítulo 10 versículo 27. Orações contra a luta do forte nos sonhos: todas as armas da casa feitas contra o meu futuro saem pela culatra. Eu te apedrejo até a morte, em nome de Jesus. Senhor, contenda com os que contendem comigo, em nome de Jesus. Recebo o poder para superar obstáculos ao meu avanço conjugal, em nome de Jesus. Minha glória não lutará para desfrutar de prosperidade, em nome de Jesus. Ó Senhor, mostre-me o homem forte do meu destino, em nome de Jesus. Ó Senhor, deixe meus inimigos começarem a lutar contra si mesmos, em nome de Jesus. Agenda de feitiçaria designada para me destruir, ser destruída e condenada à morte, em nome de Jesus. Senhor, anula a influência maligna do homem forte sobre minha vida, em nome de Jesus. Todo homem forte ancestral que liga meu destino aos ídolos da casa de meu pai, pegue fogo, em nome de Jesus. Batalha herdada da minha fundação, quebrada pelo fogo, em nome de Jesus. Homem forte da dor, não sou seu candidato, morra pelo fogo. Toda raiz inacabada de problemas em minha vida, queime em cinzas, em nome de Jesus. Você, mulher estranha, o que você está fazendo com a minha foto? Morra pelo fogo, em nome de Jesus.
Todo homem forte designado para impedir meu progresso, seja despedaçado, em nome de Jesus. Que a maldade do homem forte da família seja derrubada no poderoso nome de Jesus. Eu quebro o jugo de qualquer homem forte da família sobre minha vida em nome de Jesus. Todo o fundamento de homens fortes da família enraizados em meus sonhos, visões e destino, seja desarraigado em nome de Jesus. Que o trovão de Deus atinja o altar dos homens fortes da família em nome de Jesus. Eu amaldiçoo todo homem forte ligado à minha glória, em nome de Jesus. Todo homem forte da minha família que está usando o meu destino para brilhar, eu o recupero pelo fogo, em nome de Jesus.